Olá, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui presentes para falar um pouquinho de psicanálise, a questão da contemporaneidade, os momentos atuais da vida do indivíduo, o comportamento, o que está por trás de certas atitudes da sociedade, da pessoa em si. E o nosso tema hoje é autoestima, propiciando a questão da baixa autoestima. O que podemos fazer para que o indivíduo, para que a pessoa que está com uma baixa autoestima, que está com aquela falta de amor, venha se encontrar e se valorizar. E não poderíamos deixar de ter a presença marcante do nosso amado amigo e diretor nacional executivo do IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais, que já está há mais de 18 anos no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro com sua sede, promovendo formações de psicanalistas, programadores neurolinguísticos, terapeuta de família, teólogos e muitos outros cursos de formação nas áreas alternativas. E com a presença, e gostaria da palavra, do nosso amado amigo, Dr. João Nolasco. Uma honra, né? Poder estar junto aí com nosso amigo professor Marcelo. Para você que está nos ouvindo, eu estava aqui pensando um pouquinho antes que há muitos anos a gente não via esse movimento, né, da saúde mental. Né? Hoje você entra na internet, tem diversos vídeos, e assim como esse, que pode melhorar um pouco mais a sua vida. Então, muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Maravilha. Então, com a presença do nosso amado diretor do nosso curso de formação psicanálise clínica, né, que é o IBRAPS, gostaríamos de deixar um grande abraço ao presidente nacional, Dr. Ruivaldo Nolasco. Nosso tema hoje é como melhorar a autoestima. E vamos apresentar aqui, juntamente com o nosso amado psicanalista, Dr. João, 12 tópicos que podem auxiliar a você que se encontra com baixa autoestima. Mas, doutor João, o que seria, então, uma baixa autoestima na visão psicanalítica? Eu acho que o primeiro ponto a gente remete à falta, à insegurança. Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de valorização. Isso. Nós estamos falando de segurança. E aí, dentro desse campo analítico, quando a gente fala de insegurança, a gente vai ter que voltar lá naquela fase primária das construções. A gente observa muito o bebê, quando ele começa a dar os pequenos passos, e aí ele tem que agarrar a mãozinha dos responsáveis, porque ele ainda tem aquela instabilidade, ou seja, o medo. Então, medo, insegurança e, sem sombra de tudo, sem sombra de dúvida, a falta num todo. Que tem esse indivíduo diante desse meio e que ele nunca consegue se olhar e entender as suas capacidades. Ele sempre duvida de si mesmo. Então, a dúvida de si mesmo acaba provocando uma baixa estima. Ou seja, ele fica para baixo, ele sempre se coloca numa situação de inferioridade. Eu não posso, alguém faz melhor do que eu. E então, dentro dessa análise, num campo psicanalítico, a gente não tem como ter que voltar a essa fase primária para averiguar como que foi essa construção, como que foi essa fase oral, como que foi essa fase anal. E aí a gente falando em fases, uma questão mais técnica, a gente vai estar falando exatamente do desenvolvimento psicossexual. Exatamente. Que é o que Freud e outros pensadores abordaram em diversos momentos aí das suas pesquisas. É verdade. Então hoje, quantas pessoas estão se anulando, né? Cometendo sua autossabotagem com baixa autoestima, né, doutor João? E o nosso objetivo hoje, nesse curto vídeo, que eu tenho o hábito de chamar de gotas de psicanálise, né? Vamos apresentar algumas orientações, dicas, né? De como a gente pode trabalhar essa mudança, né? Porque o princípio da mudança é querer, né, doutor João? E vamos elaborar cada um de nós aqui, nós dois, esses 12 tópicos apresentando. Então o doutor João vai desenrolar agora, vai começar a falar um pouquinho do tópico 1, né? Que seria, né, doutor João? Aprender a falar não. O aprender a falar não, ele é fundamental para a nossa vida, né? Primeiro porque muita gente tem dificuldade disso. É verdade. Né? E se coloca numa situação de bonzinho. Eu costumo dizer que aquele indivíduo assim, que não consegue dizer não, ele não é bonzinho. Eu não vejo ele como bonzinho. Eu vejo ele como mau. É verdade. Covarde. Porque ele está olhando só para ele. A grande preocupação, muitas vezes, de você dizer não
é porque você quer se poupar. E quando você quer se poupar, você só está olhando para você. É verdade. E aí, você não consegue dizer não, e com isso você faz o acúmulo. É verdade. Né? Então, quer dizer, você se coloca muitas vezes como vítima, quando na verdade não é, porque você está se poupando, você está se resguardando, você não diz o que você sente, não quero, não posso, não, isso aqui não é legal. Não é legal porque não pode, porque vai me atrapalhar, porque vai me causar algum dano. Então, ou seja, o aprendizado ele é contínuo. Então, a gente tem que ter essa prática de aprender a dizer não. Não, isso aqui não pode. E acabou. E principalmente com compromissos. Às vezes as pessoas têm dificuldade disso. Sabe aquela pessoa que fica enrolada? Porque tem dificuldade de falar assim, eu não posso. Tal hora eu não posso fazer isso para você. Eu não posso ir em tal lugar. Ou seja, ele quer abraçar o mundo, ele quer passar essa imagem de boa aparência, de não desagradar, não romper com as pessoas. E aí, por conta disso, ele sofre, por conta disso, ele acumula, ele causa as angústias dele, e aí vem também a baixa estima por conta disso. Isso. Porque ele não sabe se livrar daquilo, ele não sabe botar um ponto naquilo ali e deixar bem claro: olha, as coisas não são assim, eu gosto muito de você, mas infelizmente isso eu não posso te dar. É verdade. Então temos que aprender a dizer não. É um processo de defesa, né? É verdade. O aprender a dizer não é você se defender. É isso aí. Não pode ser um ato de covardia. Isso. Porque se você não diz não, você literalmente está criando, alimentando em você um ato covarde. Se anulando, né? Se anulando, né? Se escondendo atrás de algo que não vai te levar a nada. Que só vai te trazer angústia e tristeza. É verdade. No tópico 2, vamos falar um pouquinho sobre impor limite nas pessoas, né? É importante, né? Você que está em casa, tem um pouquinho a ver também com o dizer não, né? Mas muitas vezes a gente deixa as pessoas nos dominar, né, doutor João? E vivemos em função do outro, seja esposo, filho, mãe, colega de trabalho, ou dentro de uma religião, né? Precisamos entender que você está no seu quadrado e o outro indivíduo também está no quadrado dele, respeitar o espaço um do outro. Então é importante impor limite nas pessoas. Esses limites, né, doutor João, podem ser dados e devem ser dados até na infância, né? Quando começa a orientar a criança até onde ela pode ir. Então é importante, né, dar limites. É interessante você tocar nesse ponto, porque tem muitos pacientes que eles me perguntam assim: mas, doutor, quando que a gente tem que começar a educar? Como é que a gente tem que começar? Quando que começa? Meu querido, começa quando a criança sai. Quando nasce. É isso aí. Nasceu, o impor limite já inicia. É isso mesmo. Né? Porque se você, nesse relacionamento, nessa construção de relacionamento, não conseguir isso, é óbvio que você não vai conseguir administrar a grande demanda que vão surgir ao longo do tempo. Exatamente. Então, esse processo do limite aí, você pontuou muito bem. É realmente nessa questão primária aí. Hoje em dia as criançadas estão com essa dificuldade, né? E sempre vão ter a dificuldade de entender os limites. Quem tem que impor isso de forma saudável são os responsáveis. Exatamente. Isso lá na infância. E agora você hoje, que de repente está com 30, 40, 50 anos e vive em função do outro e não consegue dar limite, começa a trabalhar isso contigo, né? É importante dar limite. No caso da criança, o que a gente sempre fala nas aulas, nas ministrações de psicanálise infantil? Em criança, em análise de adulto, a gente procura trabalhar, né, a questão dos sonhos, né, do amor, do que o indivíduo vai buscar. Na criança, o que vem ser trabalhado é a imposição do limite e do amor. Então a criança tem que aprender a ter disciplina e amor. Não adianta só dar amor e não dar disciplina, né? Que vai trabalhar essa questão do limite. Né? O tópico 3, vou agora a parte do Dr. João discorrer com mais propriedade, é a valorizar suas qualidades, né? Valorizar suas qualidades. Quantas pessoas não conseguem perceber isso, né? Exatamente. A gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? É verdade. O indivíduo, ele às vezes foca nos problemas, foca nas dificuldades, ele potencializa tudo de ruim. É verdade. E a programação neurolinguística trabalha muito bem nisso. Ela diz que alguns conceitos vão dizer que de toda situação, por pior que seja,
existem os lados positivos. Exatamente. Então, quando nós adquirimos essa característica de pararmos e analisarmos os fatos, a gente consegue começar a ter esse processo de valorizar as qualidades. Exatamente. Ou seja, é o reconhecimento daquilo que é bom em mim. Exatamente. Né? É uma construção. A gente sabe que tem muito adolescente que às vezes passa por um período bem difícil, onde ele se sente um pouco inferiorizado, ele se sente um pouco fora desse contexto social e ele tem essa baixa estima, principalmente pela questão da valorização. Ele não se coloca nessa situação de ser importante, né? A gente já atendeu alguns casos assim, onde o paciente chega e fala assim, eu não deveria existir, eu não deveria estar aqui, enfim, isso é uma fala que a gente ouve muito. É verdade, isso mesmo. E é literalmente ele não reconhecer aquilo que ele tem de bom, que todos nós temos. Exatamente. Todos nós temos. Então, o processo de valorizar as nossas qualidades é fundamental. Por pior que você entenda que possa ser uma situação, existe o lado positivo dela. Existem qualidades que precisam ser valorizadas e principalmente em nós. Nós precisamos segurar isso e divulgar melhor isso, né, em nós. Muito bom. Então, nós recapitulando, ó, primeiro tópico, aprender a falar não. Segundo tópico, impor limite nas pessoas, né? Respeitando o teu espaço e dando àquela pessoa o espaço dela tem um limite. Ela só vai poder entrar no teu quadrado se você permitir e não deixar invadir o teu espaço. E o terceiro, com muita propriedade, o Dr. João Nolasco comentou, valorizar suas qualidades, né? Ter amor a si próprio. Ninguém é ruim por completo. Sempre há alguma coisa, né? Algum dom, alguma capacidade que deve ser explorada, valorizada. Então valorize-se, valorize o seu dom, a sua capacidade. E o quarto tópico, evitar relacionamentos destrutivos, né, Dr. João? Quantas pessoas hoje vivem relacionamentos de trabalho, sentimental, né, familiar, seja qual for a área, né, destrutivos? Vivem se auto-sabotando a relação, vivem cada vez mais trazendo dificuldades e danos aos seus comportamentos. Então é importante observar como é que está o meu relacionamento. Ele vale a pena eu investir nesses relacionamentos? Doutor João, o que o senhor acha sobre essa questão de evitar relacionamentos destrutivos? Olha, é bem complexo, porque essa questão do relacionamento, eu acho engraçado que tem algumas pessoas que, a gente estava falando assim, as pessoas, elas vivem sempre, começam um relacionamento, termina, começa outro, sempre se questionando. Ah, mas aquele que eu arrumei não presta? Agora eu vou arrumar o melhor. Aí ela arruma, aí passa alguns meses, também não presta. E aí a pessoa se pergunta, peraí, será que todos eles não prestam? O meu perfil, é eu que tenho buscado pessoas com o mesmo perfil. Exatamente. Na verdade, eu só mudei o corpo. Exatamente. Mas são pessoas que apresentam as mesmas características. Isso é uma deficiência minha quando eu entro nessa questão de relacionamentos destrutivos, né? Porque eu estou mudando o estereotipo, mas eu não estou mudando o quê? O principal, que são as características. Primeiro em mim. Depois que eu mudo a minha forma de ver, a minha valorização, aí sim, aí eu vou conseguir encontrar alguém que vai suprir, que vai, de alguma forma, trazer essas gratificações. Maravilha. Amados, os nossos vídeos são curtos, rápidos e objetivos. Nós temos poucos minutos para discorrer. Então, nós vamos apenas comentar agora os demais temas desses 12 tópicos que vão auxiliar a você sair dessa situação, dessa mazela de baixa autoestima. Não se permita continuar assim. Então, vamos falar rapidamente aqui. Número 5, né, doutor João? Ter pensamentos destrutivos, né? Então, temos que procurar evitar isso, né? Ter pensamentos destrutivos, né? Qual é o 6, então, doutor João? Criar, né? Criar projetos para o futuro. Exatamente, né? Criar projetos para o futuro, né? O 7º é ter um hobby, né? Buscar alguma coisa, sair daquela rotina, daquele quadrado, daquele meio, né? E o 8º, doutor João? Cultivar as amizades. É isso aí, né? Valorizar, né, doutor João, as amizades, né? E o 9, fazer planos e sonhar.
Metas a curto, médio e longo prazo. O que seria, professor Marcelo? Curto, coisa de curto prazo, coisa de 1 a 3 meses. Médio, coisa de 6 meses a 1 ano. Longo prazo, coisa de 2 anos a 5. Então, criar planos para a sua vida. E o 10º, doutor João? Cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo, né? Valorizar-se. Começar a praticar algum esporte, algum lazer, sair daquela rotina. E o 11º, não deixar que as críticas alheias lhe derrubem, porque às vezes a palavra negativa acaba atrapalhando, né? E o 12º, doutor João? Aprender com os erros. Né? Valorizar, né? É o seguinte, poxa, é o que o senhor acabou de comentar. Ninguém, logo no início, lá no tópico 3, se eu não muito me engano, sobre não se deixar observar que está sempre ruim, que você é a laranja podre da caixa, né, doutor João? E, na verdade, observar o seguinte, poxa, eu tenho condições de sair daquilo, valorizar o meu espaço. Bom, nosso tempo está acabando. Meu nome é Marcelo Pires, psicanalista. Nosso telefone é 21 984 75 5909. E as considerações finais do Dr. João, né, sobre nosso curso maravilhoso, que é o IBRAPS, né, o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais, e sobre os atendimentos que tanto eu como o Dr. João fazemos de atendimentos a clientes, a supervisão de psicanalistas que já estão formados, né, Dr. João, e os cursos do IBRAPS. Com a palavra, Dr. João. Agradecer aí mais uma vez o convite, dizer que o IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais, está à disposição de todos. Nós estamos ali na sede, na Rua Santa Luzia, número 405, terceiro andar. E nós administramos ali vários cursos voltados para a área da mente e o comportamento humano. Maravilha. Então, muito obrigado. E lembrando, né, o nosso telefone lá do IBRAPS, né, 21, né? 2220, né? 2220 5372. Olha aí, 21 2220 5372. É só entrar em contato, tomar um cafezinho lá no IBRAPS, na sede, né, na Rua Santa Luzia, próximo à Cinelândia, né, doutor João? E vim fazer parte dessa família de sucesso. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, tudo de bom.